O que acontece quando um gênio da indústria automotiva ousa desafiar os gigantes e acaba envolvido em um dos escândalos mais vergonhosos de sua época? John DeLorean tinha tudo: fama, dinheiro, visão e um carro que prometia ser o futuro. Mas sua história terminou em ruína, drogas e uma reputação destruída. Esta é a história real de como DeLorean se destruiu e de como, ironicamente, o fracasso acabou se tornando imortal. Imagine ser um dos executivos mais jovens e brilhantes da General Motors. Você tem poder, influência e um futuro garantido na maior empresa do mundo automotivo. Mas um dia, você decide largar tudo. Por quê? Porque você tem uma ideia grande que já não cabe nos limites do que está estabelecido. John Zachary DeLorean não era um engenheiro comum. Ele era carismático, rebelde, ambicioso. Tinha aquele magnetismo estranho que o fazia se destacar em uma sala cheia de executivos sem graça. Com apenas 40 anos, já havia subido até se tornar vice-presidente da GM, e era acreditado pelo sucesso de modelos icônicos como o Pontiac GTO. Mas apesar do sucesso, algo não se encaixava nele. A indústria estava estagnada, fabricando em massa carros sem alma, sem ética, sem futuro. E foi aí que nasceu sua visão: criar o primeiro carro verdadeiramente ético. Um veículo que não fosse apenas rápido ou atraente, mas também seguro, sustentável e honesto com seus consumidores. Assim, em 1975, ele fundou sua própria empresa, a DeLorean Motor Company, ou DMC. Seu sonho já não era apenas técnico, mas quase filosófico. Ele queria provar que era possível construir um carro melhor, sem sacrificar princípios nem ceder às pressões do mercado. Para tirar seu projeto do papel, precisava de capital. E muito. Bateu em portas por todos os Estados Unidos, mas as condições que exigia, independência criativa e controle total, eram arriscadas demais para os investidores tradicionais. Foi então que surgiu uma oferta inesperada. O governo britânico, com o objetivo de revitalizar a economia da Irlanda do Norte, lhe propôs algo tentador. Ofereceram-lhe subsídios milionários e terrenos na conturbada cidade de Dunmurry em troca de instalar a fábrica ali. Era uma jogada arriscada, mas aos olhos de DeLorean, parecia a oportunidade perfeita. Apoio do Estado, mão de obra barata e a chance de fazer história. E assim ele fez. A construção da fábrica começou em 1978. Uma fábrica moderna, ambiciosa, que pretendia ser um símbolo de reconciliação em um país dividido. Os funcionários, muitos deles católicos e protestantes que jamais teriam se sentado juntos, começaram a montar um sonho de aço inoxidável, o DMC-12. O DMC-12 tinha uma missão complicada: justificar seu preço de $25 mil, em um mercado onde, por esse valor, você já podia comprar carros mais potentes, confiáveis e de marcas consolidadas. O que a DeLorean oferecia em troca então? Design, estilo, exclusividade. E o que falhou? Quase tudo o resto. Sob sua reluzente carroceria de aço, o DMC-12 escondia um motor V6 de origem francesa, compartilhado por Peugeot, Renault e Volvo, com apenas 130 cavalos de potência. O resultado? Um esportivo que levava mais de 10 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. Para um público acostumado ao ronco dos Mustang e Camaro, aquilo era decepcionante. E o pior, muitos compradores, ao verem seu visual tão agressivo, esperavam muito mais. Ao dirigir, se deparavam com um carro que não era rápido, nem ágil, nem divertido. Apenas chamativo. Mas o design, por si só, realmente causou impacto. Seu criador foi Giorgetto Giugiaro, uma lenda no mundo do design automotivo, o mesmo responsável pelo Volkswagen Golf e pelo Lotus Esprit. E isso não foi tudo. Os primeiros modelos chegaram ao mercado cheios de falhas, portas que travavam, sistemas elétricos defeituosos e problemas de montagem. Muitos carros chegavam às concessionárias com ajustes mal feitos ou peças soltas. Alguns mecânicos chegaram a dizer que trabalhar em um DMC-12 era como consertar um relógio suíço, sem manual de instruções. DeLorean, otimista como sempre, insistia que os erros faziam parte do processo de qualquer nova montadora. E, em teoria, ele estava certo, mas o tempo não estava a seu favor. Os carros defeituosos prejudicavam a reputação, as vendas não decolavam, e os investidores começavam a duvidar. Foram produzidas 8.600 unidades do DMC-12, mas apenas 6.000 foram vendidas. O restante se acumulava como monumentos silenciosos do fracasso. Ironicamente, o DMC-12 precisava de uma máquina do tempo, mas para voltar atrás e corrigir os erros antes do lançamento. Quando John DeLorean aceitou instalar sua fábrica em Dunmurry, na Irlanda do Norte, não foi por capricho nem por romantismo. Foi uma jogada estratégica. O governo britânico ofereceu a ele mais de $120 milhões em subsídios e incentivos para gerar empregos em uma região devastada pelo conflito entre católicos e protestantes. A ideia era nobre e arriscada. Durante os primeiros meses, tudo parecia funcionar. A fábrica empregou mais de 2.500 pessoas, o que ajudou a estabilizar a região.
Mas com a mudança de governo no Reino Unido e a chegada de Margaret Thatcher, a situação ficou muito mais complicada. Thatcher não era a favor de subsidiar empresas estrangeiras e, para ela, a DMC não era uma promessa, era um gasto sem retorno. Então ela começou a pressionar, mais resultados, menos retórica. John, que havia negociado antes com um governo mais flexível, agora enfrentava uma líder dura, fria e pouco disposta a continuar financiando um projeto que não gerava benefícios visíveis, e a pressão só aumentava. Os custos de produção disparavam, a fábrica estava longe de atingir suas metas, e o mercado nos Estados Unidos, onde se esperava que o DMC-12 brilhasse, simplesmente não respondia. Para piorar, a localização remota, a falta de experiência em manufatura e os constantes erros de montagem transformavam a fábrica em um barril de pólvora. Tudo estava interligado. Um carro defeituoso em Nova York significava menos confiança na fábrica de Dumorre, o que implicava mais pressão de Londres, menos financiamento e mais desespero nos escritórios da DeLorean. E esse desespero, como costuma acontecer em histórias trágicas, abriu caminho para decisões impensáveis. Com a fábrica em Dumont operando em ritmo reduzido as unidades não vendidas se acumulando e os investidores desistindo, DeLorean precisava de dinheiro, rápido. Ele já tinha tentado de tudo, novas rodadas de financiamento, negociações com o governo britânico, até mesmo parcerias comerciais. Nada funcionou. Cada porta que ele batia, se fechava com ainda mais força. Foi então que apareceu um homem, com uma proposta. Aparentemente, ele tinha acesso a uma rede que poderia gerar mais de 24 milhões de dólares em pouco tempo. Mas havia uma condição: o dinheiro vinha do tráfico de drogas. O que aconteceu depois parece coisa de filme de espionagem, mas foi real. John aceitou se encontrar, e tudo foi gravado em vídeo. Nessa gravação, depois divulgada ao público, ele aparece participando da conversa como se fosse um investimento qualquer. Esse negócio é tão bom quanto vender carros, disse ele com um sorriso forçado. O que ele não sabia era que tudo fazia parte de uma operação secreta do FBI. No dia 19 de outubro de 1982, John DeLorean foi preso e acusado de conspiração para distribuir drogas. A notícia explodiu como uma bomba atômica nas manchetes do mundo todo. As imagens do criador do carro do futuro sendo algemado rodaram o planeta em questão de horas. O escândalo foi imediato, brutal e definitivo. Embora 2 anos depois ele tenha sido declarado inocente, graças ao fato de seus advogados terem provado que ele foi vítima de uma armadilha, o estrago já estava feito. Sua imagem, até então a de um rebelde glamouroso, um ícone do empreendedorismo e da inovação, ficou manchada para sempre. A confiança dos sócios, dos clientes e do público evaporou. E com ela, toda a empresa. Uma semana após sua prisão, a DeLorean Motor Company declarou oficialmente falência. Foi o ponto final de uma história que havia começado com tanto idealismo, tanta paixão, e que terminou em meio a processos, dívidas e vergonha pública. O sonho de um carro ético terminou em um pesadelo judicial. Alguns carros parcialmente montados chegaram a ser finalizados graças a uma empresa contratada, mas a produção oficial foi interrompida para sempre. Os funcionários foram demitidos, a fábrica fechou as portas, e as esperanças se apagaram. John DeLorean passou os anos seguintes envolvido em disputas judiciais, problemas financeiros e projetos fracassados. Ele morreu em 2005, sem nunca voltar ao topo. Dizem que as lendas nunca morrem. E embora a DeLorean Motor Company tenha colapsado em 1982, sua criação mais ambiciosa, o DMC-12, estava prestes a renascer, mas não graças à sua potência, e sim à sua presença marcante. Porque às vezes, um fracasso absoluto no mercado pode se transformar em um ícone cultural com o passar do tempo. Em 1985, apenas 3 anos após a falência, o diretor Robert Zemeckis e o produtor Steven Spielberg precisavam de um carro para seu novo filme de ficção científica. Eles não queriam qualquer carro, precisavam de uma máquina do tempo que parecesse diferente, futurista, quase alienígena. E então eles viram o DeLorean DMC-12, com sua carroceria brilhante e portas em asa de gaivota. Parecia feito para viajar no tempo. Assim nasceu uma das associações mais icônicas de Hollywood, o DeLorean como máquina do tempo em De Volta para o Futuro. O que nem John DeLorean nem seus críticos imaginaram, é que aquele mesmo carro, criticado por sua baixa potência e má qualidade, se tornaria um símbolo de uma geração. A partir desse momento, o DMC-12 deixou de ser um fracasso comercial para se transformar em uma cápsula do tempo cultural. Fãs do mundo todo começaram a procurar unidades. Clubes de entusiastas foram fundados, até museus passaram a exibi-lo como peça histórica, e com o passar dos anos, sua raridade o tornou ainda mais valioso. O que antes era um carro impossível de vender, agora é negociado por mais de 40 mil dólares, dependendo do estado e da quilometragem. Alguns modelos restaurados ou modificados com peças originais podem chegar até mesmo a 100 mil dólares.
A nostalgia, como sempre, tem um valor que os números iniciais não conseguem prever, mas a história não termina aí. Nos últimos anos, uma nova empresa, que adquiriu o nome e alguns ativos da original, tem tentado reviver o legado de DeLorean com uma versão elétrica moderna, o Alpha 5. Com design elegante, portas-asa de gaivota e tecnologia atualizada, essa nova versão busca reconciliar o passado com o futuro. Ainda é cedo para saber se ela conseguirá além de homenagear o original, mas sua existência mostra uma verdade inegável: a DeLorean nunca desapareceu. Sobre John, seu final foi menos glamouroso. Após o julgamento, perdeu quase toda sua fortuna. Enfrentou mais processos, tentou lançar outros carros, todos sem sucesso, e acabou vivendo em uma casa pequena, longe dos holofotes que tanto amava. Morreu em 2005, aos 80 anos, tendo passado de magnata mártir e de vilão à lenda. Porque embora a história da DeLorean seja um alerta para o mundo dos negócios, também é um lembrete poderoso. A queda pode ser estrondosa, mas às vezes, o que você construiu com paixão encontra um novo propósito onde menos se espera. John DeLorean quis mudar o mundo do automóvel com um ideal revolucionário. E embora seu sonho tenha sido destruído por más decisões, um escândalo inesquecível e a pressão do mercado, ele acabou conseguindo algo que poucos conseguem: ser eterno. Hoje o DMC-12 não é visto nas ruas, mas sim nas lembranças. E você, que chegou até aqui, já sabe que por trás do brilho daquele aço inoxidável existe uma história complexa, humana e profundamente fascinante.